Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária. Chegamos ao último capítulo da Fratelli Tutti, denominado As Religiões a Serviço da Fraternidade no Mundo. Hoje vai ser um pouquinho diferente dos outros encontros, porque das últimas vezes eu falava muito mais do que lia. No encontro de hoje eu vou ler um pouquinho mais, porque tem certos pontos em que o Papa fecha, muito bem fechado, várias coisas que ele foi trazendo ao longo da encíclica. Então, em vez de eu colocar nas minhas palavras, eu quero trazer as palavras dele. No final, também, ele deixa um apelo e duas orações. Eu vou trazer esse apelo aqui do jeitinho que ele escreveu e fazer as orações com vocês. Primeiro eu vou ler a introdução do capítulo, a chamada do capítulo, que é aquilo que vai dar o tom da nossa conversa aqui. As várias religiões, ao partir do reconhecimento do valor de cada pessoa humana como criatura chamada a ser filho ou filha de Deus, oferecem uma preciosa contribuição para a construção da fraternidade e a defesa da justiça na sociedade. O diálogo entre pessoas de diferentes religiões não se faz apenas por diplomacia, amabilidade ou tolerância. Como ensinaram os bispos da Índia, o objetivo do diálogo é estabelecer amizade, paz, harmonia, partilhar valores e experiências morais e espirituais em espírito de verdade e amor. A partir daí, o Papa traz o que ele vê como um grande problema na nossa sociedade atual, que é uma perda do transcendente, ou seja, as pessoas se afastando muito do seu lado espiritual, da sua essência espiritual, perdendo toda essa transcendência, o que ele chama de transcendência, e substituindo isso por valores materiais, por coisas mundanas. E com isso, a sociedade como um todo vai se esvaziando no sentido dos valores religiosos. Com isso, vai havendo, pouco a pouco, uma negação da dignidade humana. Por quê? A religião cristã, o catolicismo, mas várias outras religiões também, dão um valor muito importante à vida de cada ser humano. Cada ser humano tem uma dignidade única, inviolável, inalienável. E quando se perde essa essência do transcendente na nossa sociedade, a gente começa a criar outros ídolos que não são Deus. Foge-se de uma divindade e começa a se valorizar, a se idolatrar o próprio ego, a idolatrar o dinheiro, o poder, por vezes a força. E aí você vai criando esses ídolos, quem sabe até uma celebridade ou a sua aparência, enfim. Você cria esses ídolos e se fecha num individualismo tão grande e esquece do próximo que está ao seu lado. Então, o Papa coloca que esse é um grande problema e que nós, não só como pessoas, mas como sociedade, deveríamos buscar a Deus de forma muito sincera, tomando cuidado também para não ofuscar a Deus com certos interesses ideológicos, com certos interesses de instrumentalização do povo e, dessa forma, ajudando a reconhecer um ao outro como irmão, como companheiro nessa caminhada que a gente está traçando aqui na Terra, saindo um pouco do materialismo, saindo um pouco desse momento tão mundano em que a gente vive e se apegando novamente ao transcendente, aos valores tão importantes da nossa vida, da nossa sociedade, valores que o próprio cristianismo traz como raiz. E agora eu vou começar a fazer alguns fechamentos aqui. Lembram-se que a gente falou um capítulo todo sobre política? O Papa falou bastante sobre política ao longo da encíclica toda. Aqui ele fecha isso. Ele dá a descrição do papel político da Igreja. Isso está no parágrafo 276, que eu vou ler aqui para vocês. Por essas razões, que eu acabei de falar e que o Papa falou também, lógico, embora a Igreja respeite a autonomia da política, não relega a sua própria missão para a esfera do privado. Pelo contrário, não pode nem deve ficar à margem na construção de um mundo melhor, nem deixar de despertar as forças espirituais que possam fecundar toda a vida social. É verdade que os ministros religiosos não devem fazer política partidária, que é própria dos leigos. Mas mesmo eles não podem renunciar à dimensão política da existência, que implica uma atenção constante ao bem comum e a preocupação pelo desenvolvimento humano integral. A Igreja tem um papel público que não se esgota nas suas atividades de assistência ou de educação,
mas busca a promoção do homem e da fraternidade universal. Não pretende disputar poderes terrenos, mas oferecer-se como uma família entre as famílias. Esta é a igreja, disponível para testemunhar ao mundo de hoje a fé, a esperança e o amor ao Senhor, mas também aqueles que Ele ama com predileção. Uma casa com as portas abertas. A igreja é uma casa com as portas abertas, porque é a mãe. E como Maria, a mãe de Jesus, queremos ser uma igreja que serve, que sai de casa, que sai dos seus templos, que sai das suas sacristias, para acompanhar a vida, sustentar a esperança, ser sinal de unidade, para construir pontes, abater muros, semear reconciliação. Ou seja, embora a igreja não tenha um papel político direto, ou seja, padre disputando eleição, coisas desse tipo, sendo partidário, isso não pode, não é nem papel da igreja. A igreja está sempre atenta. A igreja tem que ser esse suporte social mesmo, que vá até os necessitados, que não se prenda nos seus próprios muros, mas que haja em prol dessa fraternidade, em prol da sociedade, indo até os mais necessitados, cuidando, acolhendo. E o Papa também fala muito sobre o cristão e a sua relação com outras religiões. Esse ecumenismo, uma coisa que tanto católico ainda tem medo. O Papa fala muito fortemente aqui nessa encíclica. E ele fecha esse tema nos números 277 e 279, que eu vou ler aqui para vocês. A igreja valoriza a ação de Deus nas outras religiões e nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nessas religiões. Eu considero essa frase tão importante que eu vou até reler. Preste atenção nisso. A igreja valoriza a ação de Deus nas outras religiões e nada rejeita do que há de verdadeiro e santo nessas religiões. Considera com sincero respeito seus modos de agir e de viver, seus preceitos e suas doutrinas, que refletem toda a vida raios daquela verdade que ilumina todos os homens. Todavia, como cristãos, não podemos esconder que, e preste atenção nesse tema, porque eu achei esse um dos momentos mais lindos da encíclica toda. Não podemos esconder que, se a música do Evangelho parar de vibrar nas nossas entranhas, perderemos a alegria que brota da compaixão, a ternura que nasce da confiança, a capacidade da reconciliação que encontra sua fonte no fato de sabermos que sempre somos perdoados e enviados. Se a música do Evangelho deixa de tocar nas nossas casas, nas nossas praças, nos postos de trabalho, na política e na economia, teremos extinguido a melodia que nos desafiava a lutar pela dignidade de cada homem. Outros bebem de outras fontes. Para nós, essa fonte de dignidade humana e fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo. Dele brota, para o pensamento cristão e para a ação da Igreja, o primado reservado à relação, ao encontro com o mistério sagrado do outro, à comunhão universal com a humanidade inteira como vocação de todos. Como cristãos, pedimos que, nos países onde somos maioria, como o Brasil, nos seja garantida a liberdade, tal como nós a favorecemos para aqueles que não são cristãos, onde eles são minoria. Existe um direito humano fundamental que não deve ser esquecido no caminho da fraternidade e da paz. É a liberdade religiosa para as pessoas que creem de todas as religiões. Essa liberdade manifesta que podemos encontrar um bom acordo entre culturas e religiões diferentes. Testemunha que as coisas que temos em comum são tantas e tão importantes que é possível identificar um caminho de convivência serena, ordenada e pacífica, na aceitação das diferenças e na alegria de sermos irmãos, porque somos filhos de um único Deus. Então, com isso, o Papa fecha tudo o que ele vinha dizendo sobre política e tudo o que ele vinha dizendo sobre a nossa relação como cristãos com as outras religiões, que deve ser pacífica, deve ser buscando o bem comum que ele tanto fala. Não deve ser de guerra, não deve ser de violência. E ele frisa uma coisa muito importante: o amor de Deus é o mesmo para cristãos, para não cristãos e para ateus. Deus ama a todos da mesma forma. Deus é amor. E é essencial para nós que somos cristãos, que somos crentes, a adoração a Deus, o amor ao próximo,
de uma forma que nós não caiamos nessa bobagem, nessa besteira, de olhar para a nossa doutrina de formas distorcidas, de formas fora de contexto, de modo que a própria doutrina passa a ser usada para alimentar desprezo, ódio, xenofobia, a negação do outro, violência, gente. Violência não encontra fundamento nas convicções religiosas. Ela só encontra fundamento nas deformações da religião. Em pessoas que pegam a doutrina, torcem ela, distorcem ela, para conseguir achar ali algum embasamento para libertar suas próprias violências. Religião não preza pela violência. Jesus nunca veio falar de violência aqui, nunca incentivou ninguém a ser violento. Não caia nessa balela. O culto sincero, o culto humilde a Deus, vai contra ódio, vai contra discriminação, vai contra a violência. O que ele de fato faz, aonde ele de fato leva é a sacralidade da nossa vida, é a dignidade, é a liberdade dos outros, a liberdade de todos, é o agir em prol de um bem comum. Violência não tem espaço na fé. O Papa nos chama a sermos artífices da fé, ou seja, que a gente seja sinal de união e não de divisão, que a gente extingua o ódio e não que a gente seja propagador de ódio, que a gente abra caminhos de diálogo e não que a gente erga novos muros. Não é papel do cristão construir muros, é papel do cristão construir pontes. E aqui eu passo para o apelo à paz, à justiça e à fraternidade, que o Papa traz no final da encíclica. Esse apelo foi feito em parceria, em conjunto com o grande imã Ahmed Al-Tayeb. Desculpe aqui se a pronúncia não é essa, mas eu vou ler o apelo aqui para vocês. Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade, e os chamou a conviver entre si como irmãos, a povoar a terra, a espalhar sobre ela os valores do bem, da caridade e da paz. Em nome da alma humana inocente que Deus proibiu de matar, afirmando que qualquer um que mate uma pessoa é como se tivesse matado toda a humanidade, e quem quer que salve uma pessoa é como se tivesse salvado toda a humanidade. Em nome dos pobres, dos miseráveis, dos necessitados e dos marginalizados, a quem Deus ordenou socorrer como um dever exigido a todos os homens, e de modo particular às pessoas ricas e abastadas. Em nome dos órfãos, das viúvas, dos refugiados e dos exilados das suas casas e dos seus países, de todas as vítimas das guerras, das perseguições e das injustiças, dos fracos, dos que vivem no medo, dos prisioneiros de guerra e dos torturados em qualquer parte do mundo sem distinção alguma. Em nome dos povos que perderam a segurança, a paz e a convivência comum, tornando-se vítimas das destruições, das ruínas e das guerras. Em nome da fraternidade humana, que abraça todos os homens, une-os e torna-os iguais. Em nome desta fraternidade, dilacerada pelas políticas de integralismo e divisão, pelos sistemas de lucro desmedido e pelas tendências ideológicas odiosas, que manipulam as ações e os destinos dos homens. Em nome da liberdade, que Deus deu a todos os seres humanos, criando-os livres e enobrecendo-os com ela. Em nome da justiça e da misericórdia, fundamentos da prosperidade e pilares da fé. Em nome de todas as pessoas de boa vontade, presentes em todos os cantos da terra, em nome de Deus e de tudo isso, declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Eu achei esse um apelo lindo, maravilhoso, uma forma perfeita de fechar um texto que por si só também é perfeito. E, por fim, o Papa nos traz duas orações. Primeira delas, que eu vou fazer aqui, quem quiser, fecha o olho, presta bastante atenção nisso, são orações lindas. A primeira é a oração ao Criador. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras.
Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. E por fim, a oração cristã ecumênica, também escrita pelo Papa. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, derramai no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós cristãos que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para o vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo! Mostrai-nos a vossa beleza refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade, amada por Deus. Amém. Gostaria de fechar então esse vídeo e essa série com o último trecho do apelo, que também é um apelo que eu faço, que a pastoral faz, que todos os cristãos deveriam estar fazendo. Em nome de Deus e de tudo isso, declaramos adotar a cultura do diálogo como caminho, a colaboração comum como conduta, o conhecimento mútuo como método e critério. Eu espero que vocês tenham entendido o que é a Fratelli Tutti, que vocês tenham entendido a grandeza desse texto e que, principalmente, vocês consigam usar isso aqui na vida de vocês, rumo à fraternidade universal, rumo à amizade social. Fiquem com Deus, continuem com a gente na Pastoral Universitária. Amém.